Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 255. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje nós vamos começar Joel, é um único áudio, são 3 capítulos. Eu vou falar um pouco mais de Joel no final da leitura. Para quem não sabe onde fica Joel, nós estávamos em Ezequiel. Aí você pula 2 livros, que é Daniel e Oséias, e depois vai vir Joel. Amanhã nós vamos começar o livro de Daniel. Então, não esqueça de estar conosco todos os dias. Antes de nós começarmos a leitura de hoje, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade e pela Tua fidelidade em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra. Vamos começar hoje um novo livro, e o Joel, e que o Senhor fale conosco nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, compreensão, sabedoria do que estamos lendo. Que o Senhor nos abençoe, Pai, neste momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. A praga dos gafanhotos. Ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Chamado ao arrependimento. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas, debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens.
Joel capítulo 2. O dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais haverá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria. Atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua luz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta de Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnem o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? A resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo. Pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviarei contra vocês.
Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. O dia do Senhor. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento sobre os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel capítulo 3, o julgamento das nações. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e o farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. Proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os seus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Bênçãos para o povo de Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará os vales das acácias, mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Amém. O livro de Joel é um dos profetas menores do Antigo Testamento. E Joel 1 inicia com uma descrição da praga de gafanhotos, que devastou a terra. Essa praga trouxe uma destruição generalizada das plantações, afetando tanto a subsistência do povo quanto a dos animais. O profeta Joel faz um apelo para que todos os habitantes da terra
especialmente os líderes, considerem a gravidade e a singularidade dessa catástrofe. Através de uma série de chamados à lamentação, Joel direciona suas palavras aos embriagados, à terra e aos agricultores, além dos sacerdotes. Ele descreve os efeitos desoladores da praga e destaca a interrupção do sistema de adoração formal. Os embriagados são chamados a chorar a ausência de vinho, enquanto a terra é personificada como uma virgem em luto pela destruição das colheitas. Os agricultores sofrem pelas perdas de seus grãos e frutas, privando-os da alegria da colheita. Até mesmo os sacerdotes são conclamados a partir do lamento, pois os ingredientes essenciais para as ofertas diárias foram destruídos. Além de descrever a devastação causada pela praga dos gafanhotos, Joel ressalta o significado profético desse evento. Ele o considera um presságio do dia do Senhor, um evento futuro de julgamento e destruição. A praga dos gafanhotos serve como um aviso da punição iminente que virá sobre o povo, caso não se arrependam e busquem o Senhor. Essa introdução ao livro de Joel nos oferece um vislumbre das consequências desastrosas da praga de gafanhotos e do apelo ao arrependimento. O capítulo 1 apresenta uma visão geral das lamentações e das razões para o lamento, preparando o terreno para a mensagem profética que será desenvolvida ao longo do livro. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 2 ao 4 serve como uma introdução, estabelecendo o contexto e o propósito da mensagem de Joel. Nesses versículos, o profeta faz um apelo ao povo de Israel, especialmente aos anciãos e líderes, para que prestem atenção à situação em que se encontram. O profeta começa chamando a atenção de todos os habitantes da terra, desde os mais jovens até os mais idosos, para que ouçam as palavras que ele tem a dizer. Ele destaca a importância de transmitir essa mensagem para as gerações futuras, para que todos estejam cientes das consequências do que está acontecendo. Em seguida, Joel descreve essa calamidade que ocorreu na terra, uma praga de gafanhotos que devastou as plantações e trouxe grande prejuízo para o povo. Esta praga é descrita como algo sem precedentes, algo que nunca havia sido visto antes, tanto pelos habitantes daquela geração quanto por seus ancestrais. Joel então chama a atenção para a necessidade de compartilhar essa experiência com as gerações futuras para que todos possam aprender com ela. Portanto, esses versículos estabelecem o tom para o restante do livro, destacando a importância de prestar atenção aos eventos atuais e reconhecer a mão de Deus em meio às circunstâncias. O apelo de Joel é para que o povo se arrependa e busque ao Senhor. Nos versículos 5 ao 7, descreve a devastação causada pela praga de gafanhotos e destaca também a necessidade de lamentação por parte dos embriagados. Nesses versículos, o profeta Joel utiliza uma linguagem poética e simbólica para transmitir a gravidade da situação. O verso 6 compara a invasão dos gafanhotos a um exército poderoso e inumerável. Assim como um exército, os gafanhotos possuíam uma capacidade de destruição avassaladora. Joel usa a imagem de um leão para descrever sua ferocidade, destacando como os gafanhotos foram capazes de devorar e destruir completamente as vinhas, deixando as árvores figueiras sem casca e as suas galhas brancas. No versículo 7, Joel continua enfatizando a tristeza dos embriagados pela falta de vinho. Ele os convoca a lamentar e se vestir de luto, pois a ausência de vinho representa uma quebra em suas festividades e prazeres. Essa imagem simbólica serve para ilustrar a magnitude da devastação causada pela praga dos gafanhotos. No verso 8, Joel dirige a sua mensagem à própria terra, convocando-a a lamentar amargamente. A terra é descrita como uma virgem, um símbolo de pureza e inocência. Essa imagem poética destaca a conexão entre a terra e o povo de Israel
ambos afetados pela destruição das colheitas. No verso 9, ele ressalta a importância das ofertas diárias no templo, que foram interrompidas devido à falta de colheitas. Joel destaca que as ofertas de grãos e libações, que incluíam vinho, não poderiam mais ser apresentadas pelos sacerdotes no templo. Essas ofertas eram fundamentais para o culto e a adoração a Deus, e sua interrupção era um sinal claro da situação desoladora enfrentada pelo povo. No verso 10, Joel continua descrevendo a devastação causada pelos gafanhotos. Ele menciona a destruição das vinhas, das figueiras, romãzeiras e oliveiras, que são importantes fontes de alimento. Nos versos 11 e 12, retrata a lamentação dos agricultores diante da destruição causada pela praga. No verso 11, Joel dirige a mensagem a eles e aos cultivadores de vinhas, convocando-os a lamentar pela perda das colheitas. Ele descreve a destruição dos campos cultivados, incluindo cereais como trigo e cevada, bem como diferentes tipos de frutas como uvas, figos, romãs, tâmaras e maçãs. Esta lista abrange e representa a perda generalizada e abrangente dos recursos alimentares e econômicos do povo. No verso 12, ele destaca a importância da colheita na vida dos agricultores. Joel descreve como a alegria da colheita foi transformada em lamento e tristeza devido à destruição. E no verso 13, ele aborda o chamado à lamentação dos sacerdotes diante da destruição causada. Nesse verso, o profeta Joel convoca os sacerdotes, verso 13, a se reunirem ao lamento, pois a praga afetou diretamente as ofertas diárias no templo. Joel chama os sacerdotes para se juntarem ao clamor e chorarem diante da devastação. A praga tinha causado a destruição das colheitas, incluindo os grãos e as frutas, que eram fundamentais para as ofertas de cereal e libações apresentadas no templo. Ao convocar os sacerdotes para se lamentarem, Joel destaca a interrupção das práticas religiosas e o impacto direto na vida espiritual do povo. A participação dos sacerdotes no lamento demonstra a necessidade de buscar a restauração e a reconciliação com Deus diante da calamidade. A sua lamentação não é apenas uma resposta emocional à perda material, mas também uma expressão de arrependimento e busca por misericórdia divina. Então, no verso 14, descreve o chamado ao arrependimento e a convocação de uma assembleia sagrada diante da devastação causada pela praga. Neste verso, o profeta Joel insta os sacerdotes a reunir o povo para um tempo de jejum, oração e busca ao Senhor. O verso começa com a instrução para que os sacerdotes se vistam de luto e chorem. Eles são chamados a liderar o povo no ato da lamentação, demonstrando assim a seriedade da situação e a urgência de buscar a intervenção divina. Além disso, Joel instrui os sacerdotes a convocarem uma assembleia sagrada no templo. Essa reunião é caracterizada por um jejum coletivo, onde o povo se abstém de comida como um sinal de humildade, arrependimento e busca espiritual. Dos versos 15 ao 20, aborda a significância da praga de gafanhotos como um prenúncio do dia do Senhor e descreve a devastação resultante. No verso 18, Joel retrata a tristeza e o lamento dos animais diante da escassez de alimento e água. A falta de recursos naturais leva os animais a sofrer e a buscar desesperadamente alívio. E os versos finais enfatizam a angústia do próprio profeta. Joel se identifica com o sofrimento do povo e clama ao Senhor em busca de misericórdia. Ele retrata os riachos secos, simbolizando a falta de provisão divina e a desolação da terra. O capítulo 2 de Joel aborda a temática do dia do Senhor, fornecendo-lhes detalhes sobre a aproximação desse evento. Joel retrata o Senhor como um poderoso rei guerreiro, lidando
liderando seu exército em uma batalha. Dos versos 1 ao 11, Joel retrata um cenário apocalíptico no qual o profeta convoca o povo de Israel para se preparar diante da iminente chegada do dia do Senhor. O capítulo começa com um chamado de alarme, ressoando como uma trombeta no meio do povo. O dia do Senhor é descrito como um dia de trevas e nuvens, um evento terrível e assustador que exige a atenção de todos. O profeta descreve um exército invasor, inumerável em número e devastador em sua marcha. A marcha do exército é implacável, avançando sem desviar-se de seu caminho. Nada parece ser capaz de detê-lo. As cidades são invadidas, as casas são saqueadas e destruídas. O terror se espalha entre a população, gerando medo generalizado e desespero. O profeta ainda descreve distúrbios cósmicos, como o escurecimento do Sol e da Lua, elementos que ressaltam a magnitude e o impacto dessa invasão. Portanto, esses versículos é um lembrete poderoso da soberania de Deus, de sua justiça e de sua capacidade de intervir na história humana. Dos versículos 12 ao 17, nos traz uma mensagem de esperança e de convocação ao arrependimento. Nessa passagem, o profeta Joel insta o povo de Israel a voltar-se sinceramente para Deus, a fim de encontrar misericórdia e perdão diante dos desafios que enfrentam. O texto começa com um chamado à atenção e o arrependimento, com o profeta conclamando o povo a retornar ao Senhor com todo o coração, em jejum, pranto e lamento. O profeta ressalta que o verdadeiro arrependimento não é um mero ritual religioso, mas é uma entrega total e sincera ao Senhor. Joel encoraja o povo a buscar a misericórdia de Deus, confiando em sua compaixão e amor. Ele ressalta que Deus é gracioso e compassivo, lento para se irar e abundante em misericórdia. Nessa passagem, Joel também convoca o povo a se reunir em assembleia sagrada a fim de buscar a face do Senhor. Essa passagem de Joel nos lembra também da disponibilidade de Deus para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade e arrependimento. Dos versículos 18 a 27 nos revela a resposta graciosa de Deus diante do arrependimento e da busca do seu povo por restauração. Nesta passagem, o profeta Joel descreve a intervenção divina que trará bênçãos e restauração à nação de Israel. O texto começa com uma mudança na linguagem e no tom. Depois de convocar o povo ao arrependimento, Joel anuncia uma virada na situação. Deus responde à sinceridade do arrependimento do seu povo e manifesta sua compaixão e misericórdia. Ele se volta para o seu povo, movido por sua fidelidade e amor, e promete reverter a situação de desolação e aflição. Joel descreve as bênçãos que Deus trará à terra. Ele menciona a abundância de cereais, vinho e azeite, símbolos de fartura e prosperidade. O profeta também enfatiza a remoção do juízo e a proteção divina sobre o povo. Joel menciona a expulsão do exército invasor do norte, referindo-se àqueles que haviam trazido destruição e sofrimento. Deus promete vingar o seu povo, restaurar a honra de Israel e impedir que ele seja um motivo de zombaria entre as nações. Além disso, Joel destaca a presença contínua de Deus no meio do seu povo. Ele anuncia que o Senhor habitará em Sião, em Jerusalém, e que sua presença será uma garantia de bênção e proteção. E essa passagem de Joel nos ensina sobre essa fidelidade e a bondade de Deus para com aqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Ele nos lembra que Deus é capaz de transformar uma situação de desolação em bênçãos abundantes. Nos versículos 28 ao 32 é uma passagem profética que anuncia a promessa de derramamento do Espírito Santo e o dia glorioso do Senhor. Nessa porção do livro de Joel, o profeta revela uma visão do futuro em que Deus manifestará sua presença de maneira extraordinária e trará salvação ao seu povo. No texto, Joel menciona
que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que o Espírito Santo será derramado não apenas sobre uma elite espiritual, mas sobre todas as pessoas, independentemente da sua posição social, gênero ou idade. O profeta descreve os efeitos desse derramamento do Espírito Santo. Ele menciona que haverá profecias, sonhos e visões. Deus se comunicará diretamente com o seu povo, revelando a sua vontade e seus propósitos. Além disso, Joel profetiza eventos cósmicos que acompanharão este período. Haverá sinais no céu e na terra, como sangue, fogo e colunas de fumaça. O profeta também fala sobre a salvação que ocorrerá durante esses dias. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus demonstrará sua bondade e misericórdia ao estender a salvação a todos que clamarem por ele. Essa passagem também de Joel nos mostra a promessa de derramamento do Espírito Santo e a disponibilidade da salvação para todos. Ela nos ensina que Deus deseja se relacionar de forma íntima com o seu povo e revelar-se a eles através do seu Espírito. Portanto, Joel capítulo 2 é uma visão profética que nos revela a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa passagem nos inspira a buscar a presença de Deus em nossas vidas e a confiar na sua graça e misericórdia. Ela nos lembra que Deus deseja se comunicar conosco e nos oferece a oportunidade de sermos salvos por meio de Jesus Cristo. E Joel capítulo 3 apresenta uma mensagem de julgamento contra as nações. O texto destaca que em um futuro dia do Senhor haverá uma distinção cuidadosa entre Judá e seus inimigos. O Senhor restaurará a sorte de Judá e Jerusalém, cumprindo a promessa de Moisés em Deuteronômio 30, versículo 3. Ao mesmo tempo, Deus reunirá as nações para o julgamento. O local do julgamento será o Vale de Josafá. Embora não seja certo se esse nome se refere a um local geográfico conhecido na antiga Israel, sua importância está no seu significado. O Senhor julga. O motivo do julgamento divino é o tratamento das nações para com o povo da aliança do Senhor. Elas dispersaram o povo do Senhor, venderam-nos como escravos para terras distantes e dividiram a terra do Senhor. Mesmo que o próprio Senhor tenha designado a terra aos inimigos de Israel, ele ainda considera essas nações culpadas por não reconhecerem sua soberania e por tratarem cruelmente ao povo. Os versículos 4 ao 8 são uma mensagem direta às cidades de Tiro e Sidom, representando os fenícios e filisteus, respectivamente. Esses grupos se beneficiaram economicamente com a queda de Judá. Deus anuncia que irá retribuir por suas ofensas, especificamente roubo e comércio de escravos. Embora essas ações possam se referir à riqueza de Israel em geral, não apenas ao templo, o texto destaca a culpa dessas nações pelo seu tratamento injusto e opressivo do povo de Deus. Em seguida, o texto descreve a convocação para a guerra, a afirmação do Senhor e a descrição do local da batalha. As nações são convocadas para reunir suas forças e se preparar para a batalha. O Senhor ordena que suas forças destruam seus inimigos no Vale de Josafá. Esses versículos descrevem a forma como o julgamento divino será executado. Finalmente, o capítulo conclui com a restauração final de Israel. Depois da demonstração do poder divino, Israel reconhecerá que o Senhor habita verdadeiramente no meio deles. Jerusalém será santificada e nunca mais será invadida por estrangeiros. A terra será um paraíso, com colheitas abundantes e água em profusão. Enquanto isso, as terras dos inimigos de Israel serão desoladas devido à violência e ao derramamento de sangue inocente. O livro termina com a garantia da presença do Senhor em Sião, assegurando um futuro glorioso para a nação. Essa visão de julgamento, restauração e bênção final
tem implicações tanto históricas quanto escatológicas. Bom, terminamos assim o livro de Joel. Assim como o povo de Israel enfrentou o julgamento divino devido ao seu pecado e infidelidade, também viveremos em um tempo em que o pecado e a injustiça parecem prevalecer em nossa sociedade. Podemos também observar a disseminação da violência, da corrupção e da imoralidade, o desrespeito pelos princípios bíblicos e uma crescente rejeição ao Deus vivo. Em meio a essa escuridão, a mensagem de Joel nos traz luz e esperança. Primeiramente, somos lembrados de que Deus é um Deus justo, que não tolera o mal indefinidamente. Assim como ele convocou as nações para julgamento em tempos passados, também podemos ter a certeza de que ele intervirá e trará a justiça completa no devido tempo. Devemos ter confiança de que mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus está no controle e a sua justiça prevalecerá. Além disso, essa mensagem de Joel nos lembra da importância de buscar arrependimento e voltar para Deus. Assim como Judá e Jerusalém foram chamados à restauração, também somos chamados a nos arrepender de nossos caminhos pecaminosos e a buscar a face do Senhor. Não importa quão distante possamos ter nos afastado, a misericórdia e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Por fim, assim como Joel descreve a restauração e a bênção final de Israel, também podemos ter esperança em nossa própria restauração através de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança e Redentor, aquele que traz a transformação e a renovação completa em nossas vidas. Quando colocamos a nossa fé e a confiança nele, somos transformados e recebemos a promessa de uma vida eterna em sua presença. Então, terminamos assim este livro. Enquanto vivemos em um mundo cheio de desafios e tribulações, não devemos perder a esperança. Que Deus continue falando aos nossos corações. Amanhã nós vamos começar o livro de Daniel e eu espero por você. Tchau, tchau.